Você já ouviu essa pergunta num noticiário, num comentário na internet ou até numa conversa de bar e talvez tenha sentido um frio na espinha? Será que tudo que move nossa economia, aquece nosso carro e alimenta a indústria está mesmo em contagem regressiva? E se o petróleo acabar, o que realmente muda no seu dia a dia e quanto disso é fruto de medo coletivo e manchetes sensacionalistas? A resposta começa por entender o que acabar significa. Petróleo não é uma pilha que some de repente. É um recurso fóssil formado ao longo de milhões de anos. Especialistas discutem dois conceitos diferentes: escassez física, não haver mais petróleo no subsolo, e pico de produção, o momento em que a extração atinge um máximo e então entra em declínio. O pico pode acontecer por limites geológicos, por limites econômicos ou por decisões tecnológicas e políticas, e cada cenário traz implicações distintas para preços, empregos e segurança energética. Historicamente, o medo do fim do petróleo já apareceu antes. A resposta do mercado foi buscar tecnologia, explorar novas fronteiras, águas profundas, xisto e desenvolver formas complexas de extração. Isso expandiu a oferta, mas também elevou custos e impactos ambientais. Ter mais reserva no papel não significa automaticamente que será barato ou aceitável extrair tudo isso. O que determina o que está disponível hoje é tecnologia, preço e regulação. Se o barril sobe o bastante, áreas antes inviáveis se tornam lucrativas. Se subsídios e políticas proibirem, algumas reservas podem ficar no subsolo por escolha política. Outro ponto essencial é que petróleo não é só combustível. É matéria-prima para plásticos, fertilizantes, medicamentos e uma infinidade de produtos. Mesmo levando em conta alternativas, muitos usos petroquímicos ainda não têm substitutos escaláveis. Portanto, um declínio abrupto da produção afetaria não só carros e caminhões, mas também setores industriais inteiros. E a infraestrutura global, refinarias, logística, rotas comerciais e estoques foi construída para um mundo com combustível líquido abundante. Transformar isso leva tempo, planejamento e dinheiro. A geopolítica é outra camada. O controle de reservas e rotas de energia foi fonte de poder por décadas. Se a oferta ficar apertada, pressões por controle territorial, tensões diplomáticas e competições econômicas podem aumentar. Choques de oferta já geraram crises no passado. No futuro, a disputa por reservas remanescentes poderia envolver estados e corporações num jogo ainda mais complexo. E a tecnologia? Ela pode tanto adiar quanto acelerar mudanças. Novas técnicas de extração podem levantar mais petróleo. Por outro lado, avanços em energias renováveis, baterias e hidrogênio reduzem a demanda em alguns setores. A velocidade com que a eletrificação e outras alternativas escalam é o grande determinante. Se carros elétricos, transporte público e combustíveis sustentáveis crescerem rápido, a demanda por petróleo cairá significativamente. Mas os setores de aviação e navegação ainda exigem soluções específicas, e isso prolonga a relevância do óleo por mais tempo. Também existe um fator econômico importante: o custo marginal da produção. Campos maduros produzem barato. Novos reservatórios, mais difíceis, elevam o custo por barril. Isso cria um piso de viabilidade para a extração. Se preços baixos persistem, investimentos param. Se sobem demais, incentivam alternativas e impactam a economia global. Além disso, o mercado financeiro já começa a penalizar projetos de alta emissão. Fundos de investimento e bancos cobram metas verdes, elevando o custo de capital para novas explorações. Assim, o pico pode ser econômico. Reservas existem, mas não recebem dinheiro para serem exploradas. Do lado da demanda, a mudança de comportamento do consumidor também pesa. A perspectiva de altas recorrentes de combustível estimula a busca por eficiência, transporte coletivo, bicicletas e carros elétricos. Em muitos países, a mobilidade urbana e a eletrificação crescem rapidamente. Ainda assim, a transição será desigual. Países e regiões adaptam-se em ritmos diferentes, e quem depende da exportação de petróleo pode sofrer choques se não diversificar a economia. Há exemplos práticos que ajudam a entender essa dinâmica.
Pense na Venezuela e na Noruega, ambos ricos em petróleo, mas com destinos distintos. A Venezuela apostou pesadamente na renda petrolífera sem diversificar sua economia. Quando a produção e a gestão colapsaram, veio a crise social e econômica. A Noruega, por contra, criou um fundo soberano com parte da renda do petróleo, investiu em infraestrutura e assegurou diversificação e estabilidade maior. O que isso mostra? Que possuir reservas não garante prosperidade sem gestão, instituições e planejamento. Outro caso foi a revolução do shale oil nos Estados Unidos. Fracking e perfuração horizontal aumentaram drasticamente a oferta, mudando o mapa energético global. Mas isso também trouxe preocupações ambientais e sociais, e mostrou que a tecnologia pode adiar um pico, não necessariamente resolver os limites ambientais ou econômicos da dependência fóssil. E os trabalhadores? Milhões de pessoas vivem direta ou indiretamente da cadeia do petróleo. Uma transição mal planejada pode gerar desemprego em massa e instabilidade social. Por isso se fala em transição justa. Políticas públicas que incluam requalificação profissional, apoio às regiões afetadas e investimentos em novas cadeias produtivas verdes são essenciais para evitar que a conta seja paga apenas por quem já é vulnerável. No fronte da inovação, há paradoxos. A perspectiva de escassez pode acelerar a busca por alternativas que, por sua vez, mantêm a economia presa a combustíveis fósseis por infraestrutura de transição, como o maior uso de gás, por exemplo. Ao mesmo tempo, políticas climáticas ambiciosas podem reduzir investimentos em novos campos petrolíferos, provocando um pico por falta de financiamento, um fenômeno econômico, não geológico. Então, o petróleo está acabando? A resposta curta é: não de forma imediata e literal. Temos reservas e tecnologia para décadas, mas a pergunta mais útil talvez seja outra. O petróleo deve continuar sendo a base do mundo que queremos? Considerando mudança climática, saúde pública e segurança, a resposta tende a ser não. O desafio real é diminuir nossa dependência de forma planejada, justa e inteligente, não esperar que a escassez nos force a mudanças traumáticas. Para o cidadão comum, o que fazer? Primeiro, informar-se. Entender que a narrativa do fim absoluto é simplista. Segundo, cobrar políticas públicas coerentes, investimentos em energia limpa, incentivos à eficiência, programas de requalificação para trabalhadores e fundos que assegurem transição socioeconômica justa. Terceiro, escolhas pessoais que somam. Priorizar transporte público, consumo consciente e apoio a iniciativas locais de mobilidade e energia renovável. Há nuances que merecem destaque. A indústria petroquímica, plásticos, fertilizantes, medicamentos, depende do óleo. Substituições existem, porém não são imediatas nem baratas. A logística global, construída sobre combustíveis líquidos, precisa ser repensada. Cadeias produtivas sofreriam um impacto num declínio rápido. Mudanças bruscas podem provocar inflação, perda de arrecadação em países exportadores e desemprego em regiões produtivas. Por isso, diversificação econômica, fundos soberanos bem geridos e investimento em educação e infraestrutura verde são essenciais. Em resumo, o petróleo não vai acabar amanhã, mas o modelo econômico centrado nele está em transformação. Nosso desafio não é apenas substituir uma commodity, mas redefinir escolhas políticas, modelos de negócio e prioridades sociais. Planejar a transição, tornando-a justa e previsível, é o caminho para evitar crises e aproveitar oportunidades de uma economia mais limpa e resiliente. A pergunta que fica não é se o petróleo acaba, mas se estamos prontos para reduzir nossa dependência dele, por escolha, com planejamento e com justiça social. Se a resposta for sim, teremos uma transição que protege quem mais precisa e garante um futuro menos vulnerável. Se for não, corremos o risco de sofrer as consequências de um ajuste desordenado.